Duas airfryers quase no mesmo preço, mas uma delas pode te fazer perder dinheiro sem você perceber. E o pior, muita gente só descobre isso depois de já ter comprado. Porque no papel, parece simples, mais potência ganha, mais litros ganha, só que na prática, não é bem assim. E é exatamente aqui que a maioria erra na escolha. Se você está pensando em comprar uma airfryer agora, principalmente entre a Philips Valita Série 1000 XL de 6,2 litros e a Mundial FN50 de 5 litros, assiste isso até o final. Porque tem um detalhe aqui que muda completamente a decisão, e quase ninguém fala. De um lado, a Philips Valita, que já vem com aquele peso de marca forte, promessa de tecnologia melhor, mais eficiência, mais qualidade e, claro, um preço mais alto. Do outro lado, a Mundial, que virou queridinha do custo-benefício, mais potente no papel, mais barata e com aquele discurso clássico, entrega muito por menos. E aí vem a pergunta que parece simples, mas não é: qual realmente vale mais a pena? Porque quando você olha rápido, a Mundial parece até melhor. São 1.900 watts contra 1.700 da Valita. Em teoria, mais potência, mais rapidez. Só que isso pode enganar, e bastante. Agora segura isso. Potência maior nem sempre significa melhor resultado. E é exatamente aqui que começa a diferença que ninguém te explica direito. A Philips aposta em uma tecnologia chamada circulação de ar otimizada, que promete cozinhar mais uniforme, enquanto a Mundial vai na força bruta. E aí entra aquela dúvida real: você quer rapidez, ou quer resultado melhor no prato? Mas antes de chegar nessa resposta, tem outra coisa que pega muita gente desprevenida: o uso no dia a dia. Porque na hora da compra, todo mundo pensa em potência, marca, preço, mas ninguém pensa em abrir a airfryer todo dia, limpar, encaixar cesta, espaço na cozinha, e é aí que começa a diferença de verdade. A Valita tem um design mais robusto, mais sólido, aquele acabamento mais premium que passa confiança. Já a Mundial é mais leve, mais simples, mais direta ao ponto. Funciona, mas você percebe que é um produto mais básico. Só que isso não quer dizer que é ruim. E é aqui que o jogo começa a ficar interessante. Porque dependendo do seu perfil, essa simplicidade pode ser exatamente o que você precisa. Ou pode ser o motivo da sua frustração depois. E calma, porque a partir daqui a gente entra no que realmente importa: o desempenho real. Quem frita melhor, quem entrega mais resultado, e principalmente, qual delas parece boa, mas decepciona quando você começa a usar de verdade. E tem um detalhe específico que muda tudo nisso, e pouca gente percebe antes de comprar. Agora entra a parte que realmente separa quem compra certo de quem se arrepende depois: o desempenho de verdade. Não o que está na caixa, não o que está no anúncio, mas o que acontece quando você coloca comida lá dentro. Vamos começar pela expectativa. A Mundial, com seus 1.900 watts, passa aquela sensação de potência bruta. A ideia é simples: mais potência, mais calor, mais rapidez. E de fato, quando você liga, ela responde rápido. Esquenta rápido, começa a trabalhar rápido, parece que vai entregar mais. Só que tem um detalhe aqui que muda tudo: rapidez não é a mesma coisa que qualidade. Na prática, a Mundial até cozinha rápido, mas nem sempre cozinha igual. É comum você abrir e perceber que um lado está mais dourado, outro menos. Às vezes precisa mexer, virar, ajustar no meio do processo. Não é algo grave, mas quebra aquela expectativa de praticidade total. E é exatamente aqui que a Valita começa a mostrar o porquê do preço mais alto. Ela não tenta ganhar na força, ela ganha na consistência. A circulação de ar dela é mais controlada, mais distribuída. O resultado? A comida tende a ficar mais uniforme. Menos necessidade de ficar abrindo, mexendo, corrigindo. Mas calma, isso não significa que ela é perfeita. Porque tem um ponto que muita gente estranha: ela pode parecer mais lenta. E isso gera uma sensação curiosa de que ela é mais fraca. Só que não é fraqueza, é controle. Enquanto uma aposta em velocidade direta, a outra aposta em eficiência no processo. Agora pensa no uso real. Você coloca batata, frango, pão de queijo, no dia a dia mesmo. Na Mundial, você pode precisar dar aquela atenção extra. Na Valita, tende a ser mais colocou e deixou. E isso pode parecer pequeno, mas no longo prazo, muda a experiência completamente.
Só que tem outro ponto que ninguém te fala: capacidade real. No papel, a Valita tem 6,2 litros e a Mundial 5 litros. Parece uma diferença grande. Só que na prática, não é tão simples assim. A Mundial tem um cesto mais quadrado, que aproveita melhor o espaço horizontal. Isso significa que, dependendo do alimento, você consegue distribuir melhor, sem empilhar tanto. Já a Valita tem mais volume total, principalmente em altura. Ou seja, ela ganha em quantidade, mas nem sempre em área útil. E aqui vem a pergunta que define tudo: você vai cozinhar para quantas pessoas? Porque se for pouca coisa, as duas resolvem. Agora, se você costuma fazer porções maiores, a Valita começa a fazer mais sentido. Mas segura, porque até aqui parece que a Valita tá ganhando fácil. Só que tem um lado que pode virar o jogo completamente, e é exatamente onde muita gente se decepciona depois da compra. E é isso que a gente vai entrar agora, nos problemas reais que ninguém fala no começo. E é aqui que o jogo vira de verdade. Porque até agora parece que é só escolher entre potência ou consistência, mas quando você começa a usar no dia a dia, aparecem coisas que não estão na ficha técnica, e que fazem muita gente se arrepender. Vamos começar pela Mundial. Ela entrega bem no começo. Rápida, prática, fácil de usar. Só que depois de alguns meses, começam a aparecer relatos que se repetem muito. Peças internas mais simples, partes plásticas que sofrem com o calor, desgaste mais rápido do que o esperado. E aqui não é exagero. Tem gente que usa normalmente e depois de um tempo percebe folga na cesta, encaixe menos firme, até sinais de desgaste onde não deveria acontecer tão cedo. Isso quer dizer que vai acontecer com todo mundo? Não. Mas é um risco maior. E é exatamente esse tipo de coisa que você só descobre depois, quando já está usando. Agora olha o outro lado. A Valita passa mais confiança na construção. Material mais sólido, acabamento mais bem feito, sensação de produto mais durável. E isso normalmente se confirma no longo prazo. Só que ela também não escapa de críticas. Tem gente que reclama do tempo de preparo. Não porque não funcione, mas porque espera algo mais rápido. E quando compara com modelos mais potentes, sente essa diferença. Além disso, tem detalhes pequenos que incomodam mais do que deveriam. Cabo curto, parte frontal que esquenta bastante quando você abre, coisas simples, mas que no uso diário fazem diferença. E é aqui que muita gente entra em conflito. Porque a Mundial pode te frustrar no longo prazo, mas te atende muito bem no começo. E a Valita pode te frustrar no começo, mas tende a compensar no longo prazo. Agora presta atenção nisso, não existe escolha perfeita aqui. Existe escolha mais alinhada com o seu perfil. E é exatamente por isso que muita gente compra errado. Porque escolhe olhando só o agora, ou só o preço, e ignora o tipo de uso que realmente vai ter. E antes de continuar, se você quiser ver o preço atualizado das duas ou aproveitar alguma promoção que esteja rolando agora, eu deixei os links na descrição e também no comentário fixado. Vale a pena dar uma olhada depois. Agora, para deixar tudo ainda mais claro, a gente vai colocar as duas frente a frente, em uma comparação direta, ponto a ponto. Sem enrolação. E aqui sim, você vai ver quem ganha em cada situação. Agora entra a parte que mais engana quem compra olhando só ficha técnica, desempenho real. Porque quando você coloca comida de verdade aqui dentro, potência e litros começam a contar uma história bem diferente. A Philips Valita Série 1000XL tem 1700 watts. No papel, parece perder. Mas na prática, ela compensa com distribuição de calor. O ar circula melhor, envolve o alimento, e isso faz diferença principalmente em coisas maiores. Frango, carne, pedaços mais grossos, ela cozinha mais por igual. Não fica aquele clássico cru por dentro e seco por fora. Já a Mundial FN50R vem com 1900 watts. E sim, você sente isso. Ela esquenta rápido. Muito rápido. Batata, nuggets, coisas pequenas, ficam prontas antes. Só que tem um detalhe que pouca gente fala: rapidez não é tudo. Às vezes ela doura rápido por fora, mas precisa de mais atenção para não errar o ponto. E é aqui que começa aquela dúvida real: você quer velocidade ou consistência? Porque no dia a dia, isso muda totalmente a experiência. Se você é do tipo que joga tudo lá e espera dar certo, a Valita tende a ser mais previsível.
Agora, se você gosta de controle e quer agilidade, a Mundial responde mais rápido. Mas tem um ponto aqui que quase ninguém percebe: consumo de energia. Mais potência não significa necessariamente mais eficiência. A Mundial puxa mais energia por ser 1900 watts. Já a Valita, mesmo com menos potência, consegue entregar um resultado parecido gastando menos em algumas situações. E isso, no longo prazo, pesa na conta de luz. Agora pensa comigo, você vai usar isso várias vezes por semana. Não é um uso ocasional. Esse detalhe começa a aparecer depois de meses, e é aí que muita gente se surpreende. E tem outro fator que pouca gente comenta: ruído. A Valita é mais silenciosa. Não é silêncio total, mas é mais suave. A Mundial já faz aquele barulho mais presente de ventilação forte. Nada absurdo, mas perceptível. E dependendo do ambiente, isso incomoda. Só que segura isso, porque até aqui ainda parece equilibrado. Mas o jogo começa a virar mesmo quando a gente fala de problema real. Não de propaganda, de uso depois de meses. E é aqui que muita gente muda completamente de opinião depois da compra. E é exatamente aqui que a decisão deixa de ser técnica e começa a ser prática de verdade. Porque depois de semanas, meses de uso, é onde os detalhes aparecem. Começando pela Mundial. Muita gente compra, usa, gosta no começo, mas depois começa a notar algumas coisas. Plástico interno desgastando, peças que parecem mais frágeis, aquele receio de usar por muito tempo seguido. Não é todo mundo que passa por isso, mas acontece com frequência suficiente para virar alerta. E é aqui que muita gente se arrepende. Tem relatos clássicos do tipo: funciona bem, mas parece que não vai durar tanto. E esse tipo de sensação pesa. Porque ninguém quer comprar algo pensando em trocar em pouco tempo. Agora do outro lado, a Philips Valita. A construção passa mais confiança. Acabamento melhor, encaixes mais firmes, sensação de produto mais durável. Só que, ela cobra por isso. E não é pouco. O preço geralmente é mais alto, e aí vem a dúvida: vale pagar mais? E aqui entra o ponto mais importante do vídeo. Se você quer economizar agora, a Mundial faz sentido. Ela entrega resultado, é rápida, resolve o dia a dia. Só que você precisa entrar sabendo que talvez não seja um produto para muitos anos. Agora, se você quer algo mais consistente, mais confiável no longo prazo, a Valita começa a fazer mais sentido. Mesmo sendo mais cara, ela tende a dar menos dor de cabeça. Mas antes de você decidir, vale um detalhe rápido. Se você quiser ver o preço atualizado das duas, ou pegar alguma promoção que apareça, eu deixei os links na descrição e também no comentário fixado. Vale a pena dar uma olhada porque esses preços mudam bastante. Voltando, agora fica simples de entender para quem cada uma é. A Mundial é para quem quer gastar menos, quer praticidade, usa bastante coisas rápidas como batata, nuggets, pão de queijo, e não se importa tanto com acabamento premium ou vida útil mais longa. A Valita é para quem quer mais espaço, mais consistência, menos preocupação com o tempo, e principalmente mais confiança no produto. E agora o veredito. Não existe uma melhor absoluta aqui. Existe a escolha mais inteligente para o seu perfil. Se você quer custo-benefício imediato, Mundial. Se você quer segurança no longo prazo, Valita. Mas se tivesse que resumir em uma frase simples, é isso. Uma te faz economizar agora, a outra te faz economizar dor de cabeça depois. E aí a decisão é sua. Se você já entendeu qual faz mais sentido para você, os links com o melhor preço estão na descrição e no comentário fixado. Só recomendo uma coisa: não escolhe só pelo número na ficha técnica. Porque como você viu aqui, isso pode te fazer errar feio na compra.